Boa noite, prezados amigos, prezadas amigas. Mais uma vez, esperamos que todos estejam muito bem. Desejamos a todos uma boa noite. É o desejo da nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Nesse encontro que estamos fazendo aí todas as segundas-feiras, sempre agradecendo a cada um pela sua participação, pela divulgação que cada um faz desse nosso trabalho. Nós teremos nesta noite de hoje, como palestrante, a nossa trabalhadora da casa, amiga da casa, Cecília Barcelos, que vem trazer o tema perdão. Um tema que vem muito de encontro à vida de cada um de nós, porque todos nós passamos por experiências que nos levam à condição, a situações que nos cobra, um posicionamento em relação ao nosso próximo, de perdoar ou não, de ter com ele ou com ela a chamada indulgência, a tolerância. É um assunto muito delicado, muito complexo. Nós agradecemos a nossa irmã que se prontificou mais uma vez aí a trazer o seu conhecimento, o resultado dos seus estudos, da sua dedicação, em forma de palestra, para que possamos refletir sobre esse assunto. É um assunto recorrente em nossas vidas, sempre temos que estar abordando esse assunto, porque oportunidades não nos faltam para testar a nossa capacidade de perdoar. Muito obrigado, Cecília, que Deus abençoe, que continue te protegendo e te intuindo sempre, para que você continue aí nessa luta de se preparar, porque não é fácil, a gente sabe. Por isso que todas as segundas-feiras a gente agradece muito a todos os oradores, oradoras que se prontificam a colaborar conosco nesse projeto. Vamos agora nos preparar para dar início à nossa reunião da noite, fechando os nossos olhos, pautados nesse tema do perdão, pois o Evangelho segundo o Espiritismo tem nos trazido informações preciosas em relação a esse tema. Jesus Cristo, em uma de suas parábolas, nos diz que se não perdoarmos aqueles que nos rodeiam, que convivem conosco, nós estaremos sem condições nenhuma de pedirmos perdão ao Pai, pedirmos perdão a Deus. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos em algum momento de nossas vidas e com certeza vamos precisar sim do perdão, da força divina, vinda do Pai Criador, da fonte criadora da vida. Então peçamos permissão ao alto nesse momento, para que possamos iniciar a nossa reunião, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando a proteção tão necessária a cada um de nós. Espíritos ainda falíveis, espíritos que necessitam de muita, mas de muita proteção desse mundo maior. Senhor Jesus, que os benfeitores amigos nos envolvam nesse instante, nesta noite, nos ajudando a criar um ambiente propício aonde quer que estejamos, para que possamos, depois do findar desta palestra, do findar das preces vibracionais aos nossos irmãos que necessitam, do passe à distância e da fluidificação da água, aplicarmos tudo aquilo que conseguirmos absorver nessa noite no nosso dia a dia, na convivência com os nossos. Que a Tua luz, Senhor, e que a Tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva,
psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Agradecendo mais uma vez, o convite do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a nossa casa de oração. Vamos juntos, então, na noite de hoje, falar sobre um dos ensinamentos talvez mais difíceis que nos foi deixado por Jesus, o perdão. Por que eu digo que é o mais difícil? Porque a gente acha sempre mas tão difícil perdoar o nosso próximo, e muitas vezes nós não somos capazes sequer de perdoar a nós mesmos. E com isso a gente vai acumulando uma bagagem, um peso desnecessário. E muitas vezes esse peso resulta em doenças do corpo e principalmente do espírito. A gente vai falar sobre isso na noite de hoje, tendo como referência o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Basicamente, todo o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente sobre o perdão. E nós pegamos aqui alguns pontos, algumas pinceladas para fazer a abordagem na noite de hoje. Então, já no primeiro subtítulo, e a gente vai começar fazendo a leitura do Evangelho, mas já no primeiro subtítulo, ele traz para a gente uma condicional. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos ouvir então a mensagem do Evangelho de Jesus através dessa leitura e logo em seguida refletir a respeito. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproxime-se dele, disse-lhe Pedro. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico.
Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bom, vamos refletir aqui sobre alguns pontos, deste trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o primeiro subtítulo, que, como eu disse, coloca essa condição, perdoai para que Deus vos perdoe. Pois é, meus irmãos, tem uma frase aqui que logo no começo desse texto, que fala: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, que são próprios de quem? Da alma elevada. O Evangelho nos traz nessa lição o quanto pesa a falta de perdão. Quando a gente não perdoa, a gente está cheio de orgulho na maioria das vezes, porque é isso que dificulta a nossa capacidade de perdoar. Porque a gente não costuma acumular raiva, mágoa, rancor de pessoas que são desconhecidas, que não são do nosso convívio. Na maioria das vezes, a gente vai acumulando esses pesos de pessoas que nos são queridas e que nos decepcionaram. Pois é, mas a gente de repente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, não é verdade? A tão falada empatia, para entender o porquê que esse irmão agiu daquela forma que veio a me atingir. Ele deve ter tido os motivos dele, toda ação gera uma reação, ou se tenha sido de forma involuntária, ele tem o direito de ser perdoado. Até porque nós também não somos perfeitos e certamente ao longo das nossas vidas, muitas e muitas vezes nós magoamos outras pessoas. E a gente quer ser perdoado, não é verdade? E aí a gente fica com esse orgulho, atrapalhando o exercício do perdão, porque essa pessoa nos feriu, porque essa pessoa nos decepcionou, eu não vou perdoar. Gente, isso é muito forte, o Evangelho fala, ai daquele que diz, eu nunca te perdoarei. Nunca é muito tempo. E no caso de nós que somos reencarnacionistas, a gente está falando de uma eternidade, de sucessivas vidas. E a gente precisa refletir a respeito dessa questão. Porque a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. E se de repente o nosso irmão de hoje, que nos magoou, que nos feriu, que nos deixou com essa mágoa, com essa dor, com essa angústia, lá atrás não foi uma das nossas vítimas em uma outra vida, talvez até mesmo nessa, A gente está sempre magoando as pessoas, muitas vezes até sem querer, sem perceber. Então, nós não temos o direito de julgar se nós não quisermos ser julgados. E se nós quisermos ser perdoados,
nós temos o dever, primeiramente, de perdoar. Olha a condicionante aqui no título: perdoai para que Deus vos perdoe. Gente, a gente tem que lembrar nesse sentido que muitas vezes, talvez até de maneira mecânica, infelizmente, a gente repete as palavras da oração universal que nos foi deixada, né? O Pai Nosso, sem perceber o poder de cada sentença dessa oração. E especificamente sobre o perdão, ela diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos perdoado verdadeiramente para que nós também possamos pedir perdão a Deus por nossas ofensas? Se não, está na hora de mudar, né? Enquanto é tempo. Será que nós temos exercitado mesmo esse perdão que é misericórdia, que é próprio das almas nobres, elevadas? É claro que não, né, gente? Até porque nós não somos almas nobres e elevadas ainda. Estamos todos neste mundo de provas e expiações, passando por situações que nos decepcionam, nos frustram, nos testam. E essas ofensas, elas são um teste mesmo à nossa paciência, ao exercício do perdão, à resignação. Então a gente, em vez de ficar carregando, remoendo essa mágoa, esse rancor, a gente precisa liberar perdão e agradecer a Deus pela oportunidade de termos este exercício para a elevação da nossa alma, do nosso espírito. Agradecer esse irmão que é instrumento de Deus na nossa vida. E também, principalmente, né, lembrar que, como reencarnacionistas, a gente está sempre se encontrando em sucessivas vidas, em papéis diferentes às vezes, mas essas redes de relacionamento, elas são mantidas, seja aqui no corpo físico ou no plano espiritual. Daí a importância ainda maior de praticarmos o perdão, para que a gente não fique carregando nada disso, nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento, ao longo de sucessivas vidas. E para que nessa vida em especial a gente não perca a oportunidade de conviver com o próximo. Perdoar é permitir um recomeço, é dar uma nova oportunidade. E se nós nos magoamos e ficamos carregando esse peso, né, de rancor das pessoas que a gente tem algum afeto, por que a gente vai se privar desse convívio e ficar alimentando o sentimento ruim? Vamos liberar perdão, praticar o perdão, que é misericordioso e próprio das almas elevadas, e praticar o amor ao próximo, que é o maior ensinamento que Jesus deixou para a gente. Mas olha, não é só na oração do Pai Nosso que a gente fala sobre o perdão e essa condicionante que o Evangelho trouxe para a gente, não. Tem uma outra oração lindíssima, eu imagino que todos conheçam, né? Eu particularmente amo essa oração, a oração de São Francisco de Assis. Em 2 trechos, no comecinho e no fim, ela fala exatamente sobre o perdão. Logo no começo, quando diz: onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E aqui não está falando nem só das ofensas a mim, não, é da gente ser pacificador, da gente ser conciliador, da gente auxiliar os nossos irmãos à nossa volta para que a paz prevaleça, para que o perdão seja mais forte que o ódio, que o orgulho principalmente. E lá, bem no finzinho, com a máxima de novo condicionando: é perdoando que se é perdoado. Se é condicionante, gente, é bom a gente se preocupar mesmo, né, com o exercício e a prática do perdão no nosso dia a dia. Porque senão não adianta a gente clamar para que os nossos pecados, para que as nossas falhas, as nossas imperfeições sejam perdoadas por Deus ou por qualquer outra pessoa. E mais que isso, nós mesmos devemos nos perdoar por todas essas imperfeições. E assim nós seremos perdoados por Deus. Bom, então, a partir do momento que a gente consegue exercitar isso, essa prática do perdão, a gente percebe o quanto é libertador. Liberar perdão liberta. Alimentar ódio aprisiona. Porque quando a gente resolve que não vai perdoar,
ou faz aquela história de perdoar, mas não é um perdão verdadeiro, genuíno, a gente continua com esses pesos, né? E a gente continua com aquela ideia fixa na situação que nos levou a esse rancor, a esse orgulho ferido. Agora, quando você consegue perdoar verdadeiramente, toca a vida, não fica preso a esse passado mais. Lembrando sempre que, na maioria das vezes, quem fica nessa prisão é quem se sente ofendido. O ofensor, ou provável ofensor, porque às vezes nem é uma ofensa verdadeira, né? As pessoas hoje em dia se melindram por tão pouco, mas às vezes esse ofensor ou provável ofensor, ele esquece aquilo, ó, rapidinho e toca a vida dele. Enquanto o que se sente ofendido fica remoendo aquilo. E adoece. Adoece de dentro para fora, literalmente, porque começa com a doença da alma, do espírito, que fica remoendo aquele sentimento ruim, e isso muitas vezes é transferido para o corpo físico através de várias doenças, de pele, de estômago, principalmente as alergias e as gastrites da vida. Tudo isso é resultado de sentimento ruim acumulado dentro de si mesmo, na maioria das vezes. Então, liberar perdão nos liberta e faz com que a vida flua melhor. E lembra quando a gente falou sobre a importância de reconciliar, a gente se reconciliar com os nossos adversários? O próprio Evangelho, ele nos orienta sobre isso também, na sequência do seu capítulo 10, porque nós sabemos que a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Essas relações, elas seguem interligadas, seja no plano físico ou no plano espiritual. E é por isso que a gente vê pipocando por aí tantos casos de obsessão. Às vezes, caso de obsessão num nível tão elevado que vai para subjugação, para possessão. Isso quando a gente vai trabalhar nesses casos através dos grupos mediúnicos, né, de cura espiritual, muitas vezes a gente percebe, né, que o motivo maior é a falta de perdão. Aquele irmãozinho está com um sentimento tão ruim guardado dentro dele, muitas vezes ele carrega isso por centenas de anos até, né, por vidas e vidas sucessivas, fica perseguindo. Já é uma outra pessoa numa outra experiência e aquele irmãozinho rancoroso está perseguindo. Você quer isso para a sua vida? Ser perseguido ou ser um perseguidor por sucessivas vidas? Eu não quero. Então, se nós acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, é melhor que a gente conviva bem com todo mundo, que a gente faça as pazes com todo mundo, perdoe todo mundo para não carregar nenhum peso desse para outra existência, né? Ou para outro plano. Então, vamos resolver tudo por aqui mesmo enquanto a gente tem tempo. Vamos nos reconciliar com os nossos adversários, como nos ensinou Jesus. Olha só um trecho do Evangelho a respeito disso. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda causa fundada de animosidade posterior. Gente, a gente precisa mesmo evitar que essas diferenças, que esse ódio, que essa mágoa, que esse orgulho ferido se perpetuem nas existências futuras, no além-túmulo. Ainda no capítulo 10, na parte Instruções dos Espíritos, sobre o perdão das ofensas, os itens 14 e 15, eles abordam, né, algo que a gente precisa refletir também. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? No que Jesus lhe responde: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Gente, isso é perdoar infinitamente. E quando Jesus fala isso, é sobre cada ofensa, não é o irmão no todo. Perdoar aquele irmão todas as vezes que ele te ofender, num montante de 70 vezes 7 vezes, não.
é para cada ofensa, a mesma ofensa que ele praticar com você, até 70 vezes, 7 vezes. Se você pegar 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, 7 vezes, você vai ter um número 8.235.430.000.000 de vezes. Alguém vai parar para contar isso? Então é lógico que a gente entende que Jesus disse que é perdoar indefinidamente, infinitamente, quantas vezes for preciso, perdoar sempre. E olha só, ele, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Novamente a condicionante, né? Perdoai para ser perdoado. Jesus foi, sem dúvida, o nosso maior exemplo, né, gente? Ele, ao longo de toda a sua existência terrena, perdoou todos os seus ofensores, os seus perseguidores, e deixou para a gente ainda como último ensinamento, enquanto esteve encarnado aqui dentre nós, exatamente o perdão, quando diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E mais que isso, né, gente? Na cruz, Jesus morreu para lavar os nossos pecados. A gente está falando sempre de perdão. E mais que isso, a gente está falando de amor ao próximo. Quer outro exemplo? Mahatma Gandhi. Eu acho incrível. Tem uma passagem que o pessoal conta sobre ele, que alguém chegou para Mahatma Gandhi e perguntou: mas mestre, você não se ofende? Como é que você faz para perdoar essas pessoas que te atacam dessa forma? E a resposta tão sábia, tão nobre, de uma alma tão elevada, foi simplesmente: eu não preciso perdoar, porque ele não me ofendeu. Lembra o esquecimento de si mesmo que o Evangelho diz, que faz com que você mantenha a sua mansuetude diante de qualquer coisa, ou seja, você não permite ser atingido pelas ofensas. Este é o exemplo que também Mahatma Gandhi deixou para nós. Dentre tantos nomes, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, querido de todos nós espíritas. Quantas e quantas vezes foi atacado, não se abalou, não tinha que perdoar, porque eles não me atingiram. Olha que grandeza disso. É claro que para a gente chegar lá falta um bocado, né, gente? Nós estamos muito distantes da elevação desses seres. Mas todos nós estamos aqui, temos a nossa centelha divina. E se temos a nossa centelha divina, nós caminhamos também para a perfeição. Então, que saibamos fazer a nossa parte nesse processo. Mais um trecho do Evangelho para a gente reforçar essa importância do perdão. E esse é um recado específico para todos nós que somos espíritas. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Espírito de Simeão, em Bordeaux, 1862. Gente, o apóstolo Paulo, ele também nos deixa uma lição, né? Ele nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era.
Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? De novo a condicionante, gente. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. A gente já está caminhando para o fim do nosso encontro, mas gostaria de falar um pouquinho agora sobre o amor a esses nossos inimigos, né? Ou adversários, esses nossos desafetos. Porque quando a gente fala de perdão, a gente fala de caridade, a gente fala de oportunidade, nova oportunidade, e consequentemente a gente fala de amor ao próximo, que é a primeira e maior lição deixada pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que também está relacionado totalmente ao perdão, e o nosso tema de hoje aqui é o perdão. Esse capítulo começa nos ensinando a lição de que nós devemos retribuir o mal como? Com o mal? Lógico que não, né, gente? Devemos retribuir o mal com o bem. No item 3, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então sejamos menos orgulhosos, menos egoístas, mais altruístas, mais caridosos. Saibamos perdoar. Mas amar o inimigo já é um pouquinho demais, não é não? Será que é, gente? Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E quando ele deixou aquele ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não se referiu ao próximo apenas como aquelas pessoas que estão pertinho da gente, não. Ele se referiu a amar toda a humanidade. E isso inclui os nossos perseguidores também. E é um desafio, né? Nesse mesmo item 3 do capítulo 12, diz o seguinte sobre isso. Como é que a gente vai amar os inimigos? Olha o ensinamento aqui, hein, gente? Para a gente praticamente fechar o nosso encontro de hoje. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Não é fácil, mas é possível. Jesus fez assim. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso modelo a ser seguido, e deixou isso como ensinamento para a gente. Vamos praticar? Ou tentar, pelo menos? A gente começa nessa vida, se não der, conclui numa próxima. O importante é a gente tentar, né, gente? A gente fazer a nossa parte, buscando a nossa evolução, a nossa elevação espiritual. Um pouco mais adiante, o Espírito Fenelon nos faz um alerta. E esse eu quero deixar aqui no nosso encerramento. Não esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. É por isso que a gente precisa, sim, exercitar o perdão, o amor ao próximo incondicional, mesmo aquele próximo que em algum momento nos magoou, nos feriu. Ele deve ser amado por nós, porque é o amor que nos aproxima de Deus, e não sentimentos ruins de mágoa, rancor, de orgulho ferido que a gente carrega. Muito pelo contrário, esses nos distanciam de Deus. Para fechar a nossa noite, uma frase de quem eu já citei aqui hoje, Mahatma Gandhi. O fraco jamais perdoa. O perdão
é uma característica dos fortes, apenas reforçando o que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe nas lições de hoje. Saibamos ser fortes, saibamos buscar a nossa elevação e a nossa libertação também. Saibamos, de maneira tranquila e consciente, lúcida até, quando orarmos a Deus, pedindo que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, que a gente confie no poder dessas palavras. E faça a nossa parte para garantir essa condicional de uma maneira bacana para a gente, né? Para que a gente possa realmente ser perdoado. Então, saibamos perdoar. Gratidão, meus irmãos, por mais esta oportunidade de estarmos juntos falando sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos exercitar o perdão e o amor incondicional ao próximo. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Que Jesus os abençoe. Gratidão. Olá, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Vamos iniciar agora a última parte dos nossos trabalhos. Então, nós sempre pedimos aos irmãos que coloquem um copo de água, uma garrafinha ao lado, para que possa ser fluidificada durante os trabalhos, durante o passe à distância, as vibrações. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, nosso coração. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando, respirando profundamente e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, o Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, ao nosso querido mentor, irmão Cornélio, e vamos agradecendo por mais uma vez estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Vamos pedir ao Mestre querido que nesse momento nós possamos estar cada vez mais próximos dele, do seu amor, da sua luz. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor nos reserva como aprendizado. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra nesse momento conturbado de transição planetária, rogar por toda a humanidade, mas vamos mentalizar nesse momento a paz, a fraternidade, a cooperação, que é o que desejamos para o nosso planeta e para todos nós que aqui estamos. Vamos rogar a Jesus por esses locais, esses países, onde existe o conflito, a guerra, as disputas políticas, religiosas, para que o Senhor ali possa se manifestar com o seu amor, a sua luz, a sua proteção. Protegendo também todas as pessoas que, pelas circunstâncias, precisam estar nesses locais. Vamos rogar a Jesus por todos os nossos irmãos que estão desencarnando, porque já cumpriram com o seu tempo aqui na Terra, cumpriram suas missões, para que possam fazer essa passagem de retorno ao plano espiritual, à pátria espiritual, que possam ser bem recebidos pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, e que Jesus também ilumine todos aqueles que aqui ficaram, que com certeza sofrem muito
com a morte dos entes queridos. Vamos pedir a Jesus para que, se possível for, acalme a natureza nesses locais onde tem acontecido as manifestações climáticas, geográficas, e que Jesus também console aqueles nossos irmãos que têm perdido suas casas, perdido os seus bens, devido a essas manifestações. Vamos pedir pelas crianças, pelos idosos, por todos aqueles que estão privados da sua liberdade, para que o Senhor ilumine e proteja cada um. Vamos entregar em Tuas mãos, Senhor, os nossos familiares, para que o Senhor os proteja. Vamos pedir que o Senhor venha até os nossos lares nesse momento, por meio das equipes espirituais. Que o Senhor ilumine os nossos lares, nossa vida familiar, para que nós possamos, Senhor Jesus, sentir o nosso lar como nosso porto seguro, como aquele local onde encontramos a paz, onde encontramos a luz. Vamos te rogar, Mestre amado, que nesse momento de paz e a distância, todos nós possamos sentir a sua presença viva, o seu amor, a sua luz, que possamos sentir que o Senhor nos abraça, nos coloca em seu regaço, nos protegendo e nos iluminando. Vamos sentindo cada vez mais forte a tua presença, teu amor, se manifestando em cada um de nós, em nossos corações. Te rogamos, Senhor, que fluidifique a nossa água, colocando ali tudo aquilo que necessitamos, física e espiritualmente. Ah, Senhor Jesus, nós vamos nos entregar a Ti, especialmente naqueles momentos em que nos sentimos cansados da luta diária, que vamos nos entregando ao desânimo, à tristeza. Nesses momentos, Senhor, em que às vezes temos dificuldades até de elevar os nossos pensamentos em oração, nesses momentos é que nós precisamos de Ti, porque aí o nosso coração está triste, está abalado, nossos pensamentos estão negativos e temos muita dificuldade em Te procurar, Senhor. É nesses momentos que mais necessitamos de Ti. Por isso que nós pedimos que o Senhor sempre nos ajude, o Senhor sempre nos acompanhe, e que por meio dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, o Senhor atue sobre cada um de nós. O Senhor ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas decisões, os nossos atos, para que nós possamos sempre estar junto a Ti e que nossas ações sejam sempre aquelas que o Senhor determinou. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós queremos desejar uma boa semana a todos, que todos nós possamos estar na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.